Bem, o Império Romano foi um dos mais conhecidos da história, e foi tão importante que é considerado um grande exemplo desde sua época até as civilizações posteriores, como a nossa. Bem, como sabemos, a história e a geografia estão relacionadas, por isso que, para entender a produção do espaço que a geografia estuda, é preciso saber sobre a história e a organização desse grande império. O Império Romano cresceu exponencialmente, tendo sua territorialidade presente por séculos na Europa Ocidental, norte da África e parte da Ásia. Após as Guerras Púnicas, a cidade obteve uma série de conquistas, fazendo com que ela pudesse exercer seu domínio militar, político e econômico. Ao observar a trajetória de Roma na história, podemos concluir que tais feitos só foram possíveis devido às táticas de territorialização e urbanização romanas. A política de conquista, que era baseada na harmonização implementada aos povos conquistados, tinha como objetivo transformar o máximo deles no modelo de civilização romana. Para isso, Roma emergia tais povos em seus cultos, crenças, religiões, direitos e principalmente padronizações arquitetônicas. Bem, diferente de outras civilizações, os romanos utilizaram seu urbanismo como instrumento político. Por conta disso, as fundações de cidades romanas eram cercadas de ritos, assim como a fundação da própria Roma. Era por meio desses ritos que se planejavam e se definiam as cidades. Quando se fala em estruturação e traçado urbanístico de tais, há dois tipos: as cidades retangulares, que eram construídas em terrenos continentais, e as quadradas, que eram construídas em regiões litorâneas. Cada tipo pensado para beneficiar as construções a partir do território em que se encontravam. A obsessão dos romanos por formas geométricas também era reproduzida em sua arquitetura. Isso pode ser observado em monumentos, residências e demais construções, o que transpõe uma ideia de perfeição e padronização que proporcionava um ar de grandeza e imponência ao grande Império Romano. A estratégia romana era organizar o espaço de forma clara e precisa, e essa arquitetura fazia com que obtivessem o melhor domínio em massa. Por isso, é possível relacionar a padronização da arquitetura com a harmonização dos povos dominados. Agora a gente vai falar um pouco mais de Pompeia, que foi uma cidade muito importante, muito inovadora para o Império Romano. Uma das cidades mais importantes do Império Romano era a Pompeia, e as pessoas gostam bastante de chamar ela de cidade redescoberta, porque encontraram, essa cidade depois dela ser destruída por uma erupção de um vulcão que acabou deixando muitos mortos por conta da lava, da fumaça, da poeira, que as pessoas acabaram virando parecendo estátua, Tinha cachorro e humano. E essa cidade é tão legal, tão importante para o nosso conhecimento, que um poeta alemão falou a seguinte frase: nunca tal tragédia deu tanto prazer às gerações futuras. Então a gente acabou, pelos historiadores, sabendo que vários aspectos de lá semelhante com várias coisas da atualidade, e como, por exemplo, é o fórum que foi criado na Pompeia, bem no centro, que apesar de ter todo esse avanço tecnológico da civilização, a gente consegue ver que o básico do cotidiano de lá não mudou nada em 2000 anos. Tanto que o fórum foi feito porque tinha muito tráfego, Então quiseram fazer um lugar só para pedestres, para ser uma coisa mais de lazer. Tanto que lá virou o centro da vida comercial, política, religiosa, Igual na maioria de todos os centros que a gente tem aqui nas cidades. As pessoas iam lá por lazer, por se divertir. Outros lugares que a gente pode ver bastante semelhança com a atualidade, um deles é Terma, que é um dos lugares mais visitados de Roma, que usavam como spa, então é como se fosse o nosso spa da atualidade. E o outro é o Anfiteatro de Pompeia, que é um dos mais antigos, e quando a pessoa queria apreciar a noite, o anfiteatro era perfeito para isso. Então a gente pode perceber que era um lugar bastante de lazer, com amigos e familiares, bem parecido com os teatros de hoje em dia. Uma das características que tinham nas cidades romanas eram as vias romanas, que eram decumanos, que era a rua principal de leste a oeste, e a seu lado ficavam as decumani. Perpendicular a elas ficavam a Cado Maximus, que era uma rua principal que era orientado do norte ao sul, e a seu lado tinha as Cardines, e o encontro delas era o Mundus. Um exemplo dessa padronização urbanística que tinha nas cidades romanas e que a gente pode ver na atualidade é das cidades serem
em formatos geométricos, como por exemplo em Nova York, que a gente consegue ver, entre aspas, as vias romanas lá. E por último, como todos nós já sabemos, o Império Romano foi o único que conseguiu conquistar o mar Mediterrâneo e influenciar seus territórios com arquitetura, crenças e unificação da moeda. Dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre as mais notáveis. O que é um aqueduto? Um aqueduto é um canal, uma galeria subterrânea à superfície e construído com a finalidade de conduzir a água. Os romanos construíram vários aquedutos para levar água de fontes, muitas vezes distantes de suas cidades e vilas, fornecendo banhos públicos, latrinas, chafarizes e residências privadas. Os aquedutos também forneciam água para operações de mineração, jardinagem, agricultura e trituração. Quase todas as civilizações da antiguidade construíam os seus aquedutos, mas foi com os romanos que houve um grande desenvolvimento de aquedutos. Seu sistema de abastecimento envolvia 11 aquedutos e a maior deles possuía 90 km de extensão. Para o funcionamento da estrutura, a água era sempre proveniente de locais mais elevados, o que impulsionava a distribuição pelo sistema. A estrutura era construída em forma de arcos capazes de aguentar o peso. Os condutores eram feitos de tijolos e revestidos internamente por cimento, o que costumava chamar de canales. A água chegava nas proximidades das cidades e era despejada em reservatórios denominados de castellum. Só então o líquido era conduzido por tubos de chumbo ou de bronze para as residências dos mais ricos e para os termas. No início do terceiro século, 11 aquedutos principais atendiam Roma. Água Ápia foi o primeiro aqueduto romano construído em 312 a.C. O Água Ápia fluía por 16,4 quilômetros, entrava em Roma pelo Oriente e desembarcava no Fórum Boário. Quase toda a sua extensão até chegar à cidade era subterrânea, uma necessidade por causa das elevações relativas entre a fonte e o destino, além da proteção adicional que esta forma de transporte ofereceu durante as guerras.